De coração, Nós vamos continuar aqui, vamos para a nossa segunda parte. Nós vamos agora para a nossa segunda parte dos nossos estudos, né? Muito importante. Nós já falamos um pouco sobre a primeira parte, mas vamos para a segunda parte dos nossos estudos. O livro de Esdras e Neemias é um livro muito importante para o nosso conhecimento da palavra do nosso Altíssimo. Nós sabemos que Esdras e Neemias, esses dois livros aqui, ó, depois de Crônicas, né? Vocês podem ver, ó, uma coisa importante. Nós vemos aqui segundo Crônicas, né? Segundo Crônicas. Depois nós vemos aqui o livro de Esdras. E sucessivamente nós vemos o livro de Neemias. Esses dois livros aqui, por incrível que pareça, eles são livros que estão fora de uma ordem cronológica. São dois livros que estão fora de uma ordem cronológica, esses dois livros. Por quê? Porque esses dois livros, eles deveriam estar, na realidade, e era também no 8º reinado de Dário. Zacarias 1:1. As suas profecias eram somente direcionadas para todo o povo de Judá. Nós vamos falar sobre o profeta Zacarias. Zacarias 1:12. O profeta Zacarias estava presenciando os últimos tempos de cativeiro do povo de Judá. Zacarias 1:12 e Esdras 5:1. Aí vocês estão vendo. Zacarias 1:12 e Esdras 5:1. As suas profecias eram somente... o profeta Zacarias estava presenciando os últimos tempos de cativeiro do povo de Judá. Isso é confirmado em Zacarias 1:12, no próprio livro de Zacarias 1:12, e é confirmado no livro após Zacarias, que seria o livro de Esdras, que seria 5:1. Bom, então o livro ele está fora de ordem cronológica. As profecias do profeta Zacarias eram sobre o retorno do povo de Judá para suas terras e que o nosso Altíssimo não iria mais permitir outras nações de guerrear contra o seu povo. Zacarias capítulo 14, 9 a 12. Eu estou dando uma complementação. Qual é o livro que deveria seguir na ordem cronológica da Bíblia? E o profeta Abacuque profetizou na época do castigo de Judá. Abacuque 1:2, 6, 7. Esdras era considerado pelo rei Artaxerxes um sacerdote que era muito conhecedor das leis e estatutos do povo judeu. E somente foi enviado para os ensinar. Então o que aconteceu aqui? Zacarias, a Bíblia diz que Zacarias presenciou os últimos tempos dos cativeiros de Judá. Né? Então, Zacarias estava, na época, estava cumprindo os 70 anos do povo judeus que estavam sendo escravizados por aquelas nações. Sendo que, do tempo, durante esses 70 anos que eles ficaram ali, eles não estavam cumprindo ordenanças, nem mandamentos, nem leis, nem estatutos. Durante 70 anos, a Bíblia nos fala que eles não tinham essas condições, porque eles estavam presos, eram escravos daqueles reis. Nabucodonosor, depois veio seu filho, e foi antecedendo reis por reis, até complementar, chegaram aos 70 anos. Então Zacarias estava presenciando os últimos anos da escravidão dos judeus. E eles não estavam submetidos, não tinham condições deles poderem cumprir as ordenanças, leis, mandamentos, estatutos. Eles, porém, tinham só o Altíssimo como seu santuário. Lá em Ezequiel, né? Nós vemos lá em Ezequiel,
Ezequiel 11, de 16 a 20. Porém, tereis a mim como o vosso santuário. Seria uma forma de adoração diferente, não é isso? Se eles não pudessem cumprir nem as leis, nem estatutos, nem mandamentos, se eles não pudessem cumprir nada disso, mas tinha o Altíssimo como seu santuário. Era uma forma diferente de uma adoração para com o nosso Altíssimo. Então Esdras era o que? Era um sacerdote. Então está em Esdras 7, 10, Esdras capítulo 7, versículo de 10 a 12. Esdras 7, capítulo 7, versículo de 10 a 12. E Neemias, capítulo 8, versículo 1. Então, esses dois livros, eles teriam que estar na ordem cronológica das Escrituras, depois de Zacarias, não depois de 2 Crônicas, que nós vimos aqui, tá? Estão aqui depois de 2 Crônicas, mas eles deveriam estar na ordem cronológica das Escrituras, eles deveriam estar depois de Zacarias. Por quê? Porque complementa os últimos 3 livros das Escrituras Sagradas. Seriam os últimos 3 livros de complemento dos últimos livros da Bíblia Sagrada. Seria Esdras, Neemias e Malaquias. Tanto que Esdras só apareceu nos anos 90. Esdras só apareceu 20 anos depois. E com ele depois, mais para frente, apareceu Neemias. Neemias era o copeiro do rei, do mesmo rei que era o rei de Esdras, que pediu ao seu rei que o deixasse ir para as terras de Jerusalém para ajudar a sua família a construir os muros e edificar a cidade nos anos 90, depois do cativeiro. Então a Bíblia nos dá uma referência que, ao mesmo tempo que Esdras sai, lá do rei, é a mesma época também que Neemias também sai da presença do rei para voltar. Para quê? Voltar para ajudar. Também Esdras vem como um sacerdote para construir um novo templo. Às vezes a pessoa pode pensar assim: mas irmão Erocide, aonde o irmão quer chegar? Calma, nós vamos estudar. Vamos estudar e aprender uma coisa muito importante. Porque a Bíblia, ela tem uma diferença das Escrituras. Então nós queremos conhecer os 39 livros das Escrituras. Nós queremos nos aprofundar nos 39 livros das Escrituras, para que depois a gente vá para os outros 27 novos livros das Escrituras. Porque a Bíblia diz que o Altíssimo disse que haveria um novo pacto. E é isso que a gente vai chegar. Nós vamos estudar aonde está o novo pacto prometido, que era uma profecia do nosso Altíssimo. É uma profecia. Então nós vamos entender. Por isso que a gente vai estudando aos poucos. Então nós entendemos que Esdras e Neemias são livros que a ordem cronológica desses 2 livros é depois de Zacarias. Tudo bem, já entendemos isso. Só não conseguimos entender por que ele está aqui. Por que ele está aqui, em Crônicas. Ele não está em ordem cronológica, está em Crônicas. Depois de Crônicas vem o livro de Esdras, e depois Neemias. E depois vem Esther. Mas Esther antecederam, o livro de Esther, ele antecede aos 2 livros. Aos 2 livros. Isso antecede. Tá bom? Então isso já está bem explicado. E o profeta Malaquias profetizou na época do rei também, no ano de 100 depois do cativeiro. Tudo bem.
Esse é o nosso a segunda parte do nosso estudo, para aprendermos isso aqui. Tá? Então nós sabemos que Esdras era um sacerdote, né? Esdras era um sacerdote que veio designado para construir o templo. E nós sabemos que Neemias era um copeiro mor, né? Que veio para ajudar a construir a cidade, ajudar a construir a casa do seu pai. É isso? Aprendemos isso. E também aprendemos outra coisa importante também aqui na nossa escritura. Vamos então para o nosso terceiro item. Então um vem para erguer o templo e continuar o cumprimento das ordenanças, mandamentos, leis e estatutos, que é Esdras, e Neemias vem para ajudar a construir o muro e a cidade de Judá. Vamos então aqui para o nosso estudo, vamos para o nosso terceiro item. Um novo pacto de adoração para o nosso Altíssimo. Isso significa que mudaria toda aquela forma de cultuar que a nação de Israel fazia. Então será que Cristo, quando Cristo veio, ele mudaria toda aquela forma? Tudo. Porque nós sabemos que Malaquias, depois que veio 100 anos depois, o profeta Malaquias, quando vem 100 anos depois, que a gente vai aprender também, por causa, nós não estudamos ainda o sentido da vinda do Malaquias, mas vamos estudar também do profeta Malaquias. Mas vamos para Isaías 8. Isso significa que mudaria toda aquela forma de cultuar que a nação de Israel fazia. Vamos para Isaías 8. Vamos entrar então aqui no nosso terceiro item importante nos nossos estudos, da palavra do nosso Altíssimo. Vamos para Isaías 8. Nós estamos continuando, nós vamos continuar a falar sobre leis, estatutos, mandamentos, ordenanças, ritos. Tá? Vamos falar muito sobre isso. Nosso estudo será sobre isso. Isaías 8. Isaías 8,14 diz: então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. E muito dentre eles tropeçarão, cairão, serão quebrantados, e enlaçados e presos. Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Se vocês prestarem atenção, então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. Aqui a Bíblia está falando de Cristo. De Cristo. A profecia da vinda do nosso Cristo. Então ele vos será por santuário. Então vocês prestarem atenção lá em Ezequiel, né? Então vocês prestaram atenção lá em Ezequiel 11, 16 a 20, o Altíssimo disse que mesmo que a nação de Israel estivesse longe de mim, ele não deixaria de ser um santuário para aquele povo. O Altíssimo, quando profetizou isso, quando o nosso Altíssimo profetizou isso, ele entendeu que a nação de Israel não, de forma nenhuma, iria conseguir manter aqueles ordenanças, mandamentos, estatutos e leis. O Altíssimo sabia que eles não iriam conseguir, né, continuar mantendo aquilo, aquelas leis, ordenanças, mandamentos e estatutos, durante 70 anos que ficaram lá. E biblicamente, eles levaram mais ou menos aproximadamente para acertar essas leis, estatutos, mandamentos, ordenanças, ritos. A Bíblia não especifica que foi 100 anos depois. 100 anos depois, quando apareceu o profeta Malaquias. Mas veja bem, então por isso que é importante. Só que a
aqui em Isaías 8 e 14, fala de uma profecia do nosso Cristo. Uma profecia do nosso Cristo. Então, será que o nosso Cristo mudaria todas aquelas leis, mandamentos, estatutos, ordenanças? Será que o nosso Cristo mudaria tudo aquilo? Vamos aprender. Muito importante esse estudo. A pessoa, quando ela tem uma mente aberta, ela pode olhar para os vários lados. Mas uma pessoa que tem uma mente fechada, tá? Então, ela só vai olhar para frente. Tá bom? Então, é importante que esses estudos aqui, as pessoas tenham a mente aberta, né? E que não tenham uma mente cauterizada de certas interpretações, de certas contradições, de certas teorias humanas nos nossos tempos de hoje. Isso é muito importante. Tenha a mente aberta, não tenha a mente cauterizada, né? Não tenha a mente fechada, tampada. Tenha uma mente aberta para entender as Escrituras. Por isso que precisamos estudar as Escrituras. É necessário que temos que estudá-las. Não podemos, deixar de estudar as Escrituras. É muito importante que nós venhamos a estudá-la. Vamos para Isaías 42. Então, ele vos será por santuário. Então, nós temos aqui, Então, ele vos será por santuário, nosso Cristo. Aqui é a profecia do nosso Cristo. Não é aquela mesma referência do livro de Ezequiel 11, 16 a 20. Não é a mesma. Nós estamos só coincidindo aquela mensagem com esta mensagem. Aquela mensagem é do Altíssimo com os judeus. E aqui é uma profecia do profeta Isaías que iria acontecer quando Cristo viesse. Muito bem, muito bem. Isaías 42, 6. Vamos para Isaías 42, Vamos para Isaías 42. Vamos aprender. Isaías 42, 6. Eu, o Altíssimo, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardei e te dei por parte do povo e para a luz das nações, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eis que as primeiras coisas já se realizaram, e as novas coisas eu vos anuncio antes que venha a luz. Vos falo ouvir. Então o profeta Isaías profetizando a nação de Israel. Tudo se realizou. Tudo se concretizou. Agora só precisava o Altíssimo fazer com que a nação de Israel passasse por um pente fino, os judeus, que os judeus passassem por um pente fino durante 70 anos no cativeiro, para que depois eles se preparassem, tivessem mais preparados para o cumprimento profético, bíblico, que estava pronunciado lá em Gênesis 3,15. Nunca se esqueçam disso, A palavra pronunciada em profecias, a palavra pronunciada em profecia, Gênesis 3,15, que é o estudo das profecias. Nós estamos estudando o estudo das profecias bíblicas. Não se esqueçam disso. Isaías 43, então vocês viram aí, Te dei por parte do povo. Eis que as primeiras coisas já se realizaram.
e as novas coisas eu vos anuncio. Então o Altíssimo, ele estava, através do profeta Isaías, continuando a profetizar a vinda do anjo mensageiro. Do anjo mensageiro que é o nosso Cristo. Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Vamos para Isaías 49, 8. 49, 8. Assim diz o Altíssimo: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por pacto do povo, para restaurar a terra, e lhe dareis em herança as herdades assoladas. Então o Altíssimo diz que a nação de Israel voltaria para a terra, voltaria para as suas terras, né? Aquele toco que é a semente, lá em Isaías 6,13, né? Que o toco será a semente. Será a semente. Então o Altíssimo está nos ensinando que o povo voltaria para aquelas terras, né? Eles voltariam para aquelas terras e continuaria ainda o pacto da profecia da vida de Cristo. Continuaria ainda o pacto da profecia da vinda do anjo mensageiro, o nosso Cristo, que traria um novo pacto. Um novo pacto. Vamos continuar então, nosso terceiro item aqui? Vamos para Jeremias. Isaías 59, 21, são tudo referências bíblicas de um novo pacto. Tudo é um novo pacto. 59, 21, Isaías 59, versículo 21. Quanto a mim, este é o meu pacto com eles, diz o Altíssimo, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Altíssimo, desde agora e para todos sempre. Né? A promessa que viria através do anjo mensageiro para toda a nação de Israel, e não seria só para toda a nação de Israel, mas seria para o mundo universal, porque a salvação de Cristo hoje para nós é uma salvação universal, é para todas as nações do planeta Terra. Então temos aqui mais referências bíblicas, nós temos aqui Jeremias 31, 33. Jeremias 31, de 31 a 33, eis que o dia vem, diz o Altíssimo, eis que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela minha mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver despojado, diz o Altíssimo. Mas esse é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Altíssimo, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Altíssimo e eles serão o meu povo. Olha aí, um novo pacto. Então o Altíssimo nos prometeu para a nação de Israel um novo pacto. Uma nova forma de cultuá-lo. Isso que é importante. É a mesma coisa. Né? Então, algumas coisas, será que houve mudança? Será que Cristo mudou todo aquele rito? Mandamentos, ordenanças, estatutos? Ou o que muda no Antigo Testamento? O que muda nas ordenanças do nosso Altíssimo para com a Israel? O que Cristo traz? Qual é o novo pacto que Cristo traz para nós, para Israel? Qual é o novo pacto que Cristo
trouxe para Israel, qual é o novo pacto que Cristo trouxe para nós. Isso que nós vamos aprender. Estamos dando continuidade aqui dos nossos estudos bíblicos, né? Muito importante. Nós estamos agora estudando aqui, nós estamos ainda no estudo da profecia 4 da palavra do nosso Altíssimo. Então, vamos continuar aqui. Isaías, que nós lemos aqui, Jeremias 31, vejam bem como é importante a referência número 33. Jeremias 31, versículo 33. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Altíssimo, porém a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Altíssimo e eles serão meu povo. Então o Altíssimo, ele está profetizando que na vinda do nosso Cristo, ele mudaria todas aquelas ordenanças, todas aquelas leis, mandamentos, estatutos, tudo seria mudado. Seria tudo mudado. Nós vamos aprender naquilo, na realidade, o que muda. Né? Vamos aprender, nós vamos estudar, devagarzinho nós vamos estudar, vamos aprender o que muda. Quais são os novos pactos que Cristo trouxe para nós e para a nação de Israel. Então, vamos aprender isso aí, vamos estudar, devagarzinho nós vamos estudando e vamos aprendendo sobre as leis, estatutos, mandamentos, ordenanças, ritos. Vamos aprender quais foram as coisas que o nosso anjo mensageiro, que o nosso Cristo mudou para nós atualmente. Vamos para Jeremias 32. Jeremias 32 diz o seguinte, versículo de 38 a 40. Jeremias 32, de 38 a 40. E eles serão o meu povo, eu serei o seu Altíssimo, e lhe darei um só coração, e um só caminho, para que me temam para sempre, para seu bem e o bem dos seus filhos depois deles, e farei com eles um pacto eterno, de não me desviar, de fazer-lhes o bem, e porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartam de mim. Então o Altíssimo, ele nos mostra através da profecia, que isso aqui é uma profecia. Às vezes as pessoas podem entender que essas profecias que a gente está lendo aqui são profecias que foram determinadas e direcionadas para com a nação, para a volta dos judeus. Às vezes a pessoa pode pensar assim. Não, espera um pouquinho. Essas profecias aqui, elas não estão direcionadas de um novo pacto na vinda do anjo mensageiro. Aí é uma interpretação errônea. Está errado essa interpretação. Porque nós sabemos que o Altíssimo tinha prometido para a nação de Israel, através do profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel, que sairiam das suas terras, iriam viver no cativeiro durante 70 anos, e Isaías, Jeremias, Ezequiel profetizou o retorno deles de volta para a sua terra. Mas os mandamentos, as ordenanças, leis e estatutos continuariam a
existir no meio deles, depois do retorno deles. Que a gente vai entrar em Malaquias. Quando a gente começar a estudar Malaquias, nós vamos aprender. Por isso que o livro, por isso que aparece Esdras, né? Depois de Zacarias, vem Esdras para reedificar o templo de novo. Aí o Altíssimo deixaria de ser o santuário e focaria, né, o desejo do Altíssimo na construção do templo. Na construção do templo. Que Esdras foi designado para isso. E logo depois vem Neemias. Também depois de Esdras. Então, nós temos Zacarias, Esdras, Neemias e Malaquias. Essa é a ordem cronológica das Escrituras. É a ordem cronológica da nossa Escritura. Tá bom? Então vamos aprender isso. Porque Zacarias estava, na época, presenciando um retorno dos judeus para as suas terras. Zacarias, que estava aproximadamente chegando nos anos 70. E nos anos 90 aparece Esdras e Neemias. Mas ele apareceu nos anos 90. A nação de Israel só começou a cumprir as leis, ordenanças, estatutos, mandamentos, dos ritos, depois de 100 anos. Só depois de 100 anos que a nação de Israel volta a cumprir de novo as ordenanças que estavam determinadas para eles cumprirem. Isso é uma coisa. Só que o nosso Altíssimo estava ao mesmo tempo dizendo que um novo pacto que viria sobre a nação de Israel. Por quê? O Altíssimo estava mantendo a nação de Israel para o cumprimento da profecia. Isso já estudamos, já comentamos sobre isso. A gente não, nós temos, durante as nossas gravações, os nossos estudos, já comentamos sobre isso. Que o Altíssimo nos moldava, nos preparava, para finalizar o cumprimento da profecia. E depois do cumprimento da profecia, viria através de Cristo um novo pacto. É o que nós estamos estudando, nós estamos aprendendo. Cristo trouxe um novo pacto? Ou não? Cristo, ele mudou a forma de cultuar? Ele aboliu alguma coisa que a nação de Israel fazia? Isso que nós vamos aprender. Sempre vou falar isso, nós vamos sempre aprender. Nós temos muitos estudos sobre isso. Muitos e muitos estudos sobre isso. Bom? Em Jeremias então 38 e 40, continuando aqui. Eles serão o meu povo e eu serei o Altíssimo. E lhes darei um só coração, um só caminho, para que me temam para sempre. Para que seu bem e o bem dos seus filhos depois deles. E farei com eles um pacto eterno. Um pacto eterno. De não me desviar, de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Nós vemos aqui no versículo 40, que diz: e farei com eles um pacto eterno.